Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a possibilidade da Justiça determinar em investigações o acesso a dados de pessoas que fizerem buscas em sites como o Google. Decisão da Justiça Federal afasta presidente do INSS após investigação de fraude de 6 bilhões de reais pela Polícia Federal. Supremo Tribunal Federal retoma a análise de recursos em petições sigilosas que tratam da perda de bens de pessoas que fizeram acordos de colaboração premiada no âmbito da Lava Jato. Ex-presidente Jair Bolsonaro é notificado sobre a abertura do processo penal que julga o envolvimento dele e de outras 7 pessoas na tentativa de golpe de Estado. Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou uma cartilha e um baralho de apoio às mulheres vítimas de violência. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 23 de abril, começa agora. Decisão da Justiça Federal afasta presidente do INSS após investigação de suposta fraude envolvendo aposentados. Para a Polícia Federal, as cobranças indevidas ultrapassam 6 bilhões de reais. O repórter João Pedro Melo tem os detalhes. A investigação foi feita em conjunto pela PF e pela Controladoria Geral da União. A ação apura um esquema que teria causado um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas do INSS, com descontos associativos irregulares e não autorizados. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e outros 5 servidores públicos foram afastados dos cargos. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que os casos serão analisados de maneira individual e não deu prazo para que o dinheiro volte à conta das pessoas lesadas pelos crimes cometidos. Cada caso terá que ser examinado individualmente. Evidentemente que, mediante requisição, mediante apuração interna, esse dinheiro um dia terá que ser restituído para aqueles dos quais foi retirado indevidamente. Ao todo, foram cumpridos mais de 210 mandados de busca e apreensão, além de 6 prisões temporárias. Também houve o sequestro de bens que ultrapassa o valor de 1 bilhão de reais. Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e em mais 13 estados. As investigações apontam que as irregularidades ocorreram entre os anos de 2019 a 2024. A operação foi considerada pela Polícia Federal como uma das mais relevantes e sensíveis que já foram feitas. Ela mobilizou mais de 700 policiais e outros 80 servidores da CGU. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, afirmou que o presidente Lula tem se preocupado com as fraudes e apontou aos órgãos de governo que é necessário proteger aposentados e pensionistas. Mas é, sobretudo, uma operação de defesa dos aposentados, das aposentadas, dos pensionistas, das pensionistas desse país. Identificamos, em relação aos aposentados, que boa parte deles, na verdade, a maioria, mais de 90% deles, e aí eu estou dizendo maioria de uma amostra de 1.300 aposentados, não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. O Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro de candidatura de Ailton da Silva, do MDB, eleito prefeito de Guatapará, no interior de São Paulo, nas eleições de 2024. Foi adotada a inelegibilidade reflexa ao candidato, que é a restrição de parentes ocuparem os mesmos cargos no Poder Executivo. Evne Araújo tem as informações. Ailton da Silva teve a candidatura questionada por ser filho do ex-prefeito Juraci Costa Silva, que faleceu durante o 2º mandato consecutivo dele em Guatapará.
O TRE entendeu que a morte do titular automaticamente eliminou o parentesco para fins de aplicação da inelegibilidade reflexa. O caso foi para o TSE e o relator, ministro Ramos Tavares, votou para reformar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O ministro considerou que o intervalo de apenas 4 meses entre o falecimento do ex-prefeito e as eleições seguintes foi determinante para caracterizar a existência de um terceiro mandato. Segundo o ministro, a situação diz respeito à norma prevista na Constituição que busca evitar que um mesmo grupo familiar continue no cargo por mandatos consecutivos, garantindo a alternância de poder. Entendo que o recorrido incidiu aqui na hipótese de inelegibilidade reflexa do parágrafo 7º, uma vez que seu genitor exerceu a função de prefeito do município de Guatapará por quase todo o mandato para o qual foi reeleito, vindo a falecer quando ainda estava na titularidade do cargo e poucos meses antes da data marcada para o pleito, ou seja, 4 meses antes das eleições, de modo que a necessária ruptura do continuismo do grupo familiar no poder e a presunção que nós estabelecemos de inutilização do aparato público em prol do parente de candidato não ocorreram, o que compromete, portanto, no meu entendimento, a legitimidade do processo eleitoral. Todos os ministros acompanharam o voto do relator e o TSE indeferiu o registro de candidatura de Ailton da Silva e cassou a chapa vencedora. O tribunal determinou ainda a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Guatapará. E na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a chamada inelegibilidade reflexa por parentesco se aplica também a suplente de vereador. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O TSE manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que havia negado o registro de candidatura de Pablo Sebastião Andrade Melo, do Movimento Democrático Brasileiro, para o cargo de vereador de Porto Alegre, nas eleições de 2024. Pablo é filho de Sebastião Melo, reeleito para a Prefeitura da capital gaúcha no ano passado. O filho ficou como suplente na Câmara Municipal de Porto Alegre por vários períodos, num total de 3 anos e 2 meses, em razão do titular assumir outra função pública. O artigo 14 da Constituição Federal determina que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. No TSE, o julgamento que havia sido iniciado em fevereiro deste ano foi retomado na última terça-feira com o voto vista do ministro Floriano de Azevedo Marques. Ele entendeu que Pablo assumiu o cargo por quase toda a legislatura, se tornando titular do cargo. Além disso, o ministro considerou que não houve indícios de fraude para que Pablo assumisse a vaga e pudesse concorrer na eleição de 2024. Não há diferença jurídica entre o suplente que assumiu o compromisso e tomou posse temporário definitivamente do suplente que se tornou definitivamente titular. A premissa fática é que o período de exercício pelo suplente da vereança ocupou um prazo de largado, aqui referido como quase toda a legislatura. Prevaleceu a decisão do relator, ministro André Mendonça, que ao negar os recursos do candidato e do Partido Movimento Democrático Brasileiro, entendeu que a Constituição é clara e, por isso, a exceção não se aplica ao suplente que não poderia ter concorrido ao cargo de vereador nas eleições do ano passado. O Supremo Tribunal Federal notificou o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a abertura do processo penal que julga o envolvimento dele e de outras 7 pessoas na tentativa de golpe de Estado. Com a divulgação da live feita pelo ex-presidente na noite de ontem, a corte entendeu que ele demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje. Bolsonaro não havia sido informado anteriormente porque estava internado depois de passar por uma cirurgia no abdômen no último dia 13 de abril. O STF esperava a melhora do quadro de saúde dele para fazer a citação, porque todos os outros envolvidos já passaram pelo procedimento entre os dias 11 e 15 deste mês. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou uma cartilha e um baralho de apoio às mulheres vítimas de violência.
O material vai ser disponibilizado nas salas de audiência especializadas e em 15 comarcas do estado. Acompanhe os detalhes com Kátia Matos. Você não está sozinha. Esse é o título da cartilha lançada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Produzida em formato pequeno, a publicação pode ser guardada no bolso e informa todas as formas de violência contra a mulher, onde e como denunciar e buscar atendimento. A linguagem simples já foi testada lá na Casa da Mulher Mineira e as mulheres que estavam lá compreenderam a mensagem, e ela é uma cartilha pequena, não em forma de uma revista ou de um caderno, mas em forma bem pequena, que cabe na bolsinha do celular, cabe no bolso da calça, é fácil manuseio e de fácil consulta. A cartilha foi uma ideia do juiz auxiliar da presidência, Paulo Borges, supervisor do Laboratório de Inovação do TJMG. A ideia é permitir e auxiliar essa busca por apoio de qualquer tipo por parte da vítima de violência doméstica. Então, acho que a importância é qualificar essa informação, facilitar o acesso à informação. O lançamento foi na sede do tribunal, que apresentou também o baralho Afago, desenvolvido pela juíza da comarca de Mariana, Fernanda Guimarães. Cada carta do baralho traz uma mensagem de fortalecimento da autoestima da mulher. Para manusear de maneira fácil e com uma mensagem direta, objetiva, de fácil apreensão, e que passasse para as vítimas essa sensação de que realmente elas não estão sozinhas, de que a Casa da Justiça está aberta para acolhê-las. Enquanto a mulher aguarda a audiência, ela pode folhear aquele baralho, ler as mensagens que estão ali e se sentir acolhida e fortalecida. O lançamento da cartilha e do baralho marca a 29ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, desenvolvida simultaneamente por todos os tribunais do país. Um programa do CNJ que busca agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero, além de promover ações de conscientização sobre os direitos das mulheres. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 12 meses, 21.400.000 mulheres brasileiras com mais de 16 anos de idade sofreram algum tipo de violência. Essas cartilhas, obviamente, elas vão fazer com que as mulheres em situação de violência possam se orientar e buscar ajuda. O baralho vai ficar disponível nas salas de audiência especializadas em atendimento às vítimas de violência de todas as comarcas de Minas Gerais. Já a cartilha será distribuída inicialmente em 15 comarcas do estado. A ideia é começar com essas 15 comarcas, avaliar o que nós precisamos melhorar ou às vezes modificar e depois ampliar para todas as 298 comarcas do estado. Daqui a pouco, a Justiça de São Paulo manteve a condenação de um instituto cultural por um acidente no Museu de Sertãozinho, no interior do estado. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a permanência de uma criança com a família substituta, em vez da biológica, vai depender do melhor interesse para o bem-estar da criança. Voltamos já. A 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um instituto cultural por um acidente no Museu de Sertãozinho, no interior do estado. Um idoso ficou tetraplégico depois de cair num buraco de mais de 1 metro de profundidade, sem qualquer sinalização ou proteção. As informações com Evne Araújo.
O idoso estava no restaurante que funciona dentro do museu e, ao levar a neta ao banheiro, caiu num buraco mal sinalizado. Segundo o processo, o local estava escuro, sem iluminação e não havia qualquer tipo de isolamento. O relator do recurso, desembargador Dário Gueioso, afirmou que as fotos e os depoimentos comprovaram que o buraco representava um risco real aos visitantes. Ele destacou que o espaço deveria ter sido lacrado ou, no mínimo, cercado adequadamente para evitar acidentes. Gueioso também reforçou que o museu é responsável por garantir a segurança dos frequentadores, inclusive nas áreas exploradas comercialmente, como o restaurante. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima foi rejeitada, já que ficou evidente a negligência na manutenção do local. A indenização por danos morais e estéticos foi aumentada para R$200 mil e os danos materiais mantidos em R$13.900. A decisão foi unânime. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a permanência da criança com a família substituta, em vez da biológica, vai depender do melhor interesse para o bem-estar dela. Jéssica Castro. Os ministros do colegiado decidiram por unanimidade manter a guarda de uma criança com a família substituta e negaram o pedido da tia biológica para ficar com ela, por considerar que não havia vínculo afetivo entre elas. Foi observado ainda que a criança já estava sob os cuidados dos pretensos adotantes há 1 ano. Este advogado explica que nesse tipo de situação não se analisa pais, e sim o melhor interesse da criança. Nós temos o ECA, temos o Código Civil e também temos a Constituição. Então, todos eles protegem a criança. A tutela ali é direcionada ao melhor interesse do menor. Então, tudo é voltado ao menor. A melhor condição, o melhor trato, a melhor proteção, tudo voltado à criança. O caso teve início quando a criança foi encaminhada aos 2 meses de vida para um abrigo, devido ao risco representado pela convivência com a mãe biológica, que era usuária de drogas. 3 meses depois, o Ministério Público ajuizou a ação para destituição do poder familiar e a Justiça suspendeu os direitos da mãe e encaminhou a criança para adoção. Ela foi acolhida por uma família substituta, mas a tia materna pediu a guarda. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a guarda, mas o guardião provisório entrou com um recurso especial e habeas corpus no STJ para manter a criança sob seus cuidados. Ao analisar o pedido, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o princípio da prioridade da família natural não pode ser aplicado de forma automática, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente exige tanto vínculo de parentesco quanto de afetividade. A ministra comentou que, em muitos casos, a criança encontra melhores condições para um desenvolvimento saudável ao ser inserida em uma família substituta por meio da adoção, em vez de permanecer no abrigo à espera de parentes aptos a acolhê-la. O voto da ministra Nancy Andrighi foi seguido por toda a terceira turma, no sentido de que não ficou demonstrado no processo que o melhor interesse da criança seria garantido com a concessão da guarda à tia materna, porque elas nunca conviveram. Por outro lado, foi constatado que o laudo psicossocial demonstra que a criança está segura e amparada na família substituta, recebendo todos os cuidados necessários. Daqui a pouco, a 25ª Vara Civil de Brasília negou provisoriamente o pedido de suspensão da compra do Banco Master pelo BRB. E a Polícia Civil de Goiás cumpre 100 mandados de prisão e busca e apreensão numa mega operação. Nós voltamos já. O presidente do Chile, Gabriel Boric, esteve no Supremo Tribunal Federal hoje à tarde. A visita faz parte da reaproximação entre os dois países latino-americanos, que têm 189 anos de relações diplomáticas. O repórter Pablo Lemos acompanhou e conta pra gente. O presidente do Chile, Gabriel Boric, foi recebido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O encontro no STF faz parte da visita oficial do chefe de Estado chileno ao Brasil. Estiveram presentes os ministros do STF, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Nunes Marques, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e demais integrantes da delegação presidencial chilena. Em 2025, o Brasil e o Chile celebram 189 anos de relações diplomáticas, iniciadas em 1836.
Nesses anos, foram mais de 90 acordos bilaterais. Isso inclui o Acordo de Livre Comércio de 2018, além de diversos mecanismos de cooperação. A Unimed deve devolver valores de reajustes abusivos de plano desde 2020. Os detalhes com o repórter João Pedro Mello. A decisão foi tomada pela juíza Marcela Machado Martiniano, da 25ª Vara Cível de São Paulo, que reconheceu reajustes abusivos, determinando um recálculo com base nos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ao entrar com a ação, o consumidor alegou que em 3 anos os reajustes do plano somaram 86,15%, contra um acumulado de 25,08% autorizado pela ANS para o mesmo período. E ressaltou que os aumentos foram injustificados e sem qualquer transparência quanto aos critérios utilizados. Já a operadora afirmou que os reajustes foram baseados em 2 índices principais, a sinistralidade e a variação de custos médico-hospitalares, que em 2023 variaram em torno dos 91,48% e 14,60%, respectivamente. Na decisão, a magistrada destacou que as RES não prestaram informações adequadas à autora relativas aos reajustes dos serviços. Em outro ponto, ela destacou que se verifica uma falta de transparência quanto aos cálculos utilizados para a composição do reajuste anual da mensalidade. A Justiça de Alagoas determina a retirada em até 72 horas de um ônibus que caiu de uma ribanceira na Serra da Barriga. A 25ª Vara Cível de Brasília nega provisoriamente o pedido de suspensão da compra do Banco Master pelo BRB. E no Centro-Oeste, 100 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil de Goiás em mega operação. 100 mandados judiciais de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos hoje pelas polícias de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, na segunda fase da Operação Rede Integrada. A intenção é desarticular uma organização criminosa especializada em diversos golpes, como o do falso boleto e de extorsão por meio de imagens que envolvem nudez. Em Alagoas, o Poder Judiciário determinou a retirada em até 72 horas de um ônibus que caiu de uma ribanceira na Serra da Barriga, em novembro do ano passado. 20 pessoas morreram no acidente. A Justiça acatou um pedido do Ministério Público alagoano para que a retirada do veículo seja feita junto a um laudo técnico e que haja a responsabilização dos envolvidos, como uma resposta para a sociedade. Mais um capítulo na história da compra do Banco Master pelo BRB. A 25ª Vara Cível de Brasília negou provisoriamente o pedido de suspensão da compra. Na decisão, o juiz pontua que, apesar do argumento de que a transação teria consequência direta sobre o patrimônio público, o banco é de economia mista. O magistrado ainda aponta que há uma controvérsia se o julgamento deveria ser feito pela Vara da Fazenda ou cível. Daqui a pouco, o Ministério Público Federal recomenda que o IBAMA e a Petrobras revisem o estudo de impacto ambiental sobre exploração de petróleo no Amapá. E a exposição STF Iluminado, com fotografias de iluminações especiais projetadas no edifício sede do STF. Nós voltamos já. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de recursos apresentados por ex-executivos do Grupo Odebrecht contra a aplicação imediata da perda de bens e valores de investigados na Operação Lava Jato. A repórter Evne Araújo acompanhou. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli. Ele acompanhou a divergência apresentada pelo ministro Gilmar Mendes na última sessão em que o caso foi pautado. Dias Toffoli se manifestou no sentido de impedir o cumprimento antecipado da pena de perdimento de bens antes do trânsito em julgado da condenação. Como já referi a Loures, o recolhimento e pagamento de valores pactuados em acordo de colaboração premiada a título de perdimento de produto ou proveito do crime significa enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao menos até que sejam cabal e definitivamente julgadas as ações penais que pesam contra determinados indivíduos, sem prejuízo, como também
adiro ao voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes das medidas constritivas de sequestro, arresto, de bloqueio de bens, que só ia acontecer cotidianamente em todas as instâncias do Estado juiz em nosso país. A chamada pena de perdimento de bens foi adotada nos acordos de colaboração premiada fechados pelos executivos da Odebrecht com o MPF. A medida está prevista na Lei da Lavagem de Dinheiro, que estabelece a perda em favor da União ou dos estados de todo o dinheiro relacionado, direta ou indiretamente, à prática de crimes. O conjunto de recursos foi apresentado por ex-executivos do grupo Odebrecht. A discussão levantada é para saber o momento em que deve ser aplicada a perda dos bens referentes aos crimes investigados pela Operação Lava Jato. Para as defesas, a renúncia dos valores prevista nos acordos de colaboração deve ser feita só depois de eventual condenação criminal e após esgotados todos os recursos. O relator dos processos da Lava Jato do Supremo, o ministro Edson Fachin, determinou a perda imediata dos bens que envolvem quantias depositadas em contas no exterior, imóveis e obras de arte. Os itens foram listados na colaboração premiada firmada com o Ministério Público Federal e homologada pelo STF em 2017. Para Fachin, os acordos foram devidamente validados e, por isso, não tem qualquer irregularidade. O julgamento no plenário do Supremo foi suspenso com um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele pediu mais tempo para apresentar votos separadamente em cada um dos recursos. Na sessão desta quarta-feira, os ministros do STF retomaram o julgamento sobre a possibilidade de a Justiça determinar o acesso a dados de pessoas que fizerem buscas em sites como o Google. O ministro André Mendonça, que havia pedido vista para analisar o tema por mais tempo, apresentou hoje o voto dele. A repórter Marta Ferreira acompanhou. Na prática, o Supremo vai definir os limites para decretar a quebra de sigilo de históricos de busca na internet. O caso concreto que levou o tema à corte é do assassinato da vereadora Marielle Franco. O recurso foi apresentado pelo Google contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que restabeleceu a decretação da quebra de sigilo de um grupo indeterminado de pessoas que fizeram pesquisas relacionadas à vereadora e de sua agenda nos 4 dias anteriores ao atentado em que ela e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em 2018. O julgamento começou em 2023. A ministra Rosa Weber, atualmente aposentada, à época era relatora e votou contra o acesso do Ministério Público do Rio de Janeiro às pesquisas na internet sobre Marielle. O ministro Alexandre de Moraes divergiu e entendeu ser constitucional requisitar registros de conexão ou de acesso a aplicativos para investigação criminal, desde que haja fundada suspeita. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto de Moraes no caso concreto, mas sugeriu modificações na tese apresentada. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça apresentou o voto vista. Ele defendeu critérios rigorosos para evitar a chamada pesca probatória, que são investigações genéricas com buscas indiscriminadas. O compartilhamento ou acesso de dados pessoais ou outras informações eventualmente guardadas pelo provedor e que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal somente é possibilitado quando demonstrada a proporcionalidade da medida, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, e b, a existência de razões prévias capazes de caracterizar fundada suspeita. O ministro André Mendonça, então, propôs nova tese, estabelecendo que o compartilhamento de dados deve ocorrer apenas mediante demonstração clara de proporcionalidade da medida e a existência de razões objetivas que configurem fundada suspeita. No caso concreto, ele acompanhou o voto de Rosa Weber. À luz do caso concreto, eu acompanho a eminente ministra relatora, a ministra Rosa Weber, dando provimento ao recurso extraordinário para conceder a ordem mandamental e, em consequência, cassar o item 5 da decisão proferida em 27 de agosto de 2018 pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, capital.
O caso tem repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a tese definida pelos ministros servirá para todas as ações similares no país. Depois do voto do ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira. O Ministério Público Federal recomendou que o IBAMA e a Petrobras revisem o estudo de impacto ambiental sobre a exploração de petróleo no Amapá. Repórter Márcio Fontenelle. Depois de analisar o estudo ambiental relacionado à perfuração de poços na bacia da Foz do Amazonas, o Ministério Público Federal decidiu encaminhar uma recomendação ao IBAMA e à Petrobras, pedindo a revisão do item que desconsidera a atividade pesqueira na região, em casos de acidentes relacionados a vazamento de óleo. Além disso, entre outros pontos, pede também que as comunidades tradicionais sejam consultadas antes da aprovação da execução das obras dos empreendimentos. Tanto o IBAMA quanto a Petrobras têm o prazo de 10 dias para apresentarem uma resposta ao Ministério Público Federal. Se nada for feito, o MPF deve entrar com ação na Justiça. O Jornal da Justiça acompanha de perto as celebrações dos 65 anos da instalação do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Nesta quarta-feira foi inaugurada a exposição STF Iluminado, com fotografias de iluminações especiais projetadas no edifício sede do STF. O repórter Pablo Lemos acompanhou e traz os detalhes. A exposição reúne 12 fotografias que registram iluminações projetadas no edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Cada cor representa um marco da história brasileira, ou um direito fundamental, ou uma causa social. A iniciativa reforça o papel do STF como guardião da Constituição e símbolo da justiça. São diversas iluminações especiais que colorem temporariamente os detalhes da construção e que remetem à necessidade de garantia dos direitos fundamentais. E aqui cito como exemplos a iluminação de arco-íris em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, o Dia Nacional da Consciência Negra com as cores de bandeiras de países africanos e as luzes vermelhas em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue. Também temos a nossa iluminação permanente, que considero uma das grandes obras da minha gestão, que é a iluminação do prédio à noite de verde, amarelo e azul, que é um resgate das cores da bandeira do Brasil para todas as pessoas, para todas as visões de mundo. A democracia tem lugar para liberais, tem lugar para conservadores, tem lugar para progressistas e, portanto, o nosso prédio iluminado com as cores da bandeira do Brasil é um resgate dessas cores para todos os brasileiros de boa fé e de boa vontade que preservam a democracia. As fotografias marcam as comemorações dos 65 anos da instalação do STF em Brasília. A exposição fica aberta até 30 de maio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite, até amanhã.